Olá, eu sou a professora Michele e o nosso assunto de hoje será a respeito das zonas de desenvolvimento e o ensino. Esse vídeo é produzido em parceria com o ênfase educacional. Bom, para trabalharmos a respeito da zona de desenvolvimento, é bom deixar claro que nós estamos referindo à abordagem histórico-cultural e que, para essa abordagem, o sujeito nasce um sujeito biológico e, juntamente com a questão do meio cultural, a partir deste meio cultural, ele passa a tornar-se humano, ele se humaniza, ou seja, esse desenvolvimento acontece de fora para dentro. O homem humaniza-se a partir das suas relações sociais. É preciso deixar isso claro para a gente dar entrada no assunto a respeito das zonas de desenvolvimento. O Vygotsky, ele traz para a gente que existem duas zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. O que seria cada uma delas? A zona de desenvolvimento real, ela se refere àquilo que a criança já faz de forma independente. Por exemplo, ela já sabe amarrar o sapato, ela já sabe vestir a sua própria roupa, ela não precisa de auxílio para comer com colher. Isso se refere à sua zona de desenvolvimento real, é a sua realidade. E a zona de desenvolvimento proximal se refere àquilo que ela consegue fazer com o auxílio de alguém, ou seja, ela ainda não faz de forma independente, ela precisa de uma ajuda, de uma colaboração, de um parceiro mais experiente, seja esse parceiro, no caso da escola, o professor, ou algum outro aluno que já saiba fazer, ela dá conta de fazer com a ajuda do outro, não sozinho. Lembrando que aquilo que ela faz hoje com o auxílio do outro, amanhã ela conseguirá fazer sozinho. Essa é o que ele denomina, no caso Vygotsky, de zona de desenvolvimento proximal. Pensando nessa zona de desenvolvimento proximal, o que isso incide no nosso ensino dentro em sala de aula, no nosso relacionamento com as crianças? A primeira coisa é que o professor, o ensino, ele deve incidir sempre na zona de desenvolvimento proximal. Porque de nada adianta o professor ensinar aquilo que a criança já sabe. Se ela já sabe fazer algo, se ele ficar repetindo e repetindo isso não tem sentido, para isso não vai trazer nenhum outro desenvolvimento, será meramente uma repetição. Agora, incidindo na zona de desenvolvimento proximal, a gente vai fazer com que ele alavanque esse desenvolvimento e aprenda e se desenvolva. Pensando nisso, o ensino, como eu acabei de falar, ele deve incidir na ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. O trabalho pedagógico, ele tem que ser sempre um trabalho colaborativo entre o educador e a criança, porque a gente, como nós estamos incidindo naquilo que ela precisa de auxílio, então ela estará sempre em colaboração. Ora em colaboração entre o professor e essa criança, ora em colaboração dessa criança com outros alunos de outras idades, de outros níveis que já estão um pouco mais avançados. E aquela questão de que nós vamos fazer com ela para que ela consiga fazer sozinha em um outro determinado momento. É importante também que o professor saiba que a interferência dele nessa zona de desenvolvimento, ela deve ser sempre intencional. Ele não deve fazer, vou fazer isso só porque eu acho que vai ser o certo agora. Não, ele deve ter intencionalidade, ele deve ter objetivo, suas metodologias especificadas já previamente. Tem que ter um planejamento competente desse educador, ou seja, ele tem que conhecer essa criança para saber como ele vai incidir nessa sua zona de desenvolvimento. Pensar também em colocar essas crianças sempre em atividades em grupo não porque esse é meu amigo, eu vou sentar junto com ele, mas pensando que o olhar desse professor tem que, se ela está com dificuldade em determinado conteúdo e eu sei que aquele colega já dá conta, vamos uni-los para ver se um consegue ajudar o outro e de uma forma colaborativa aconteça essa aprendizagem e esse desenvolvimento. E lembrando também que esse aluno vai ser sempre um sujeito ativo da aprendizagem. Essas são as questões que eu queria passar para vocês a respeito das zonas de desenvolvimento. Passei rapidamente, é bom a gente estudar mais porque se a gente tem que incidir nessa zona de desenvolvimento deste aluno, o nosso olhar para este aluno tem que ser um olhar sempre daquele que entende e daquele que percebe e compreende. E lembrando que cada aluno se desenvolve de uma forma, cada aluno tem um desenvolvimento singular, eles não são todos iguais. Acompanhe os nossos vídeos no ênfase educacional. É a nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube ênfase educacional na série Descomplica Professor. Até a próxima quarta-feira. Obrigada! ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br